Oi? Cris entrou. Graça e paz, Igreja Atos 2:42, Comunidade Atos, Tia Cristiane. Cristiane, Nossa. Cristiane, Tô vagina me ligando, cara. graça e paz, saudade das irmãs. Tá de volta. Me ligou 3 vezes. Embaixo. Sardinha, Pai do Senhor. Mas quem aí entrou? Uma Sônia. Irmã Sônia, presbítero Jaldo, de Cole, Pai do Senhor. Priscila, Pai do Senhor, Priscila, Marcele, Manuel. Pais amados. Esse tempo passa logo, né? Mas está sendo um tempo importante, porque a gente tem entendido que é um tempo de graça de Deus para a igreja ser restaurada, para a igreja, culto no lar ser restaurado, família ser restaurada. Benção. Vamos se desconectar aí, né, irmãos? Eu acho que se você colocar na função, Não tem como. né, de ficar, não teria como colocar uma função aí pra gente ficar sem receber chamadas, né? Senão a internet não funciona. Modo offline, depois acionar a internet, Wi-Fi. Irmãos, orem aí, espero que a internet flua direitinho. Tá falhando muito hoje aqui. Mas vamos colocar os pés do Senhor. À medida que você for entrando aí, vai compartilhando com outros irmãos. Né? Tem sido um desafio até pela internet na nossa casa a gente conseguir reunir todos os irmãos. Então peço a vocês que, né, que vamos ficar sintonizados. Acabamos mais uma maratona hoje. Parabéns para quem conseguiu novamente, né, jejuar, orar. Vamos começar mais uma, né? Mais uma maratona. Vamos colocar um novo livro hoje. Vamos aumentar um pouquinho desses 6 capítulos, né? Vamos ler um livro de Hebreus mais complexo um pouquinho, mas que fala muito do sangue do Cordeiro, muito da graça de Deus. Vamos adorar o Senhor. Vamos se entregar ao Senhor nesse momento, nessa oração cantada. Daniel está aqui, o Sogrão está aqui, Esté está aqui. Ore pela Esté. Esté também agora foi acometida por chikungunya, né? Nós estamos saindo, eu, Daniel e Michele, mas ainda muitos resquícios de dores. Agora entrou a Esté, febre de 38, mas ela está aqui com a gente. A gente acabou de orar junto aqui. Vamos começar então a adorar o Senhor. Amém? Vamos colocar os pés do Senhor. Se você conseguir entender que esse momento a sua casa se tornou uma casa de oração, se tornou, que você é a igreja, a gente tem tido esse entendimento, que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja, né? Então, se você consegue entender isso, com certeza o Senhor já está na sua casa, porque onde houver 2 reunidos em nome do Senhor, ali o Senhor se faz presente. A irmã Geisiane, Pai do Senhor, irmã, saudade da irmã, irmão Dudu, Eduardo. Amém? Compartilha aí, vamos adorar o Senhor. Se você conseguir dobrar o seu joelho aí, se entregar na adoração, porque a palavra do Senhor diz que o Senhor está entronizado no meio dos louvores do seu povo. Amém? Vamos adorar e permitir que o Espírito Santo nos conduza para o recebimento da palavra. Deus ministrou muito meu coração para trazer uma palavra de cura nesse momento de quarentena, né? Quero falar pouco hoje, ou quase nada, sobre esse vírus. Eu quero falar não do físico hoje, mas falar do emocional, da alma. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito, e que
que o Senhor tem revelado no meu coração, que é um tempo de nós nos curarmos como família, nos curarmos como igreja e nos curarmos como vida pessoal. Amém? Então vamos adorar o Senhor, vamos colocar os pés do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Seus pés estou pra render tudo que sou a ti, tudo que eu tiver. Traz a vontade do nosso coração. Receba aqui, Senhor, o meu perfume, minhas lágrimas. Basta olhar no seu rosto, eu fui perdoado logo que te vi. Todos os meus tesouros vou derramar diante de ti. Eu quebro meu vaso, eu quebro meu vaso aos teus pés do meu amado
presença vale mais. Oh, Senhor, não há nada mais importante do que a tua presença, Senhor. Não há nada mais importante, Senhor, do que a tua presença, do que a tua unção, do que a tua graça, do que o teu amor, Deus. Receba a nossa adoração, Deus. Receba cada entrega nesse momento, cada vida que está se quebrantando, Senhor. Nos entregando aos teus pés, Deus. Temos prazer em te humilhar, Deus, a se derramar nos teus pés, a derramar nossas lágrimas, a renunciar ao nosso eu, a dizer o quanto precisamos do Senhor. Deus, queremos declarar aqui o quanto o Senhor é necessário. O Senhor é mais do que tudo, o Senhor é tudo e muito mais. Por isso, Deus, queremos nos quebrantar, porque não queremos permitir que a nossa mente vagueie em caminhos que não pertencem ao Senhor, porque reconhecemos que a Tua palavra é poderosa, Deus, para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus, estamos vivendo um tempo de muita confusão. Senhor, eu me sinto às vezes, ó Deus, quando eu olho para a Tua igreja, muito sem direção, que o Senhor nos dê a palavra profética, para que eu possa ser, ó Deus, alguém que realmente reflete a vontade do Senhor. Deus, nós estamos vivendo em tempo, Deus, em que como o povo saiu do deserto, Senhor, na frente se encontra o mar. Deus, ela olha para o lado esquerdo e encontra um deserto gigantesco. Olhamos para o outro lado, encontramos as montanhas, atrás Faraó perseguindo. E agora? Tem muita gente assim, Deus, mas que possamos fazer como Moisés, que se derramou aos teus pés em oração, e através da oração a voz do alto foi derramada. E o Senhor bradou no coração de Moisés: Moisés, por que clamas a mim? Toca nessas águas. Deus, nós cremos que se a sua igreja orar, que a sua igreja, Senhor, não cair na confusão deste mundo, mas, Senhor, sempre buscar a fonte do caminho que é o Senhor, buscar a verdade que é o Senhor através da oração. O Senhor vai abrir o mar para a gente passar. Senhor, o Senhor não vai deixar a tua igreja perecer. É um tempo que os remanescentes estão se levantando. É um tempo em que a tua igreja está sendo peneirada, onde os verdadeiros adoradores estão te adorando em espírito e verdade, estão se revelando os remanescentes, estão se revelando aqueles que realmente te buscam em espírito e em verdade. Oh Deus, nos entregamos mais uma vez essa noite em tuas mãos, sobre os teus cuidados. Deus, o que me peço em oração é que o Senhor não deixe que os irmãos venham apenas achar que essa vida carnal é mais valiosa do que tudo. Assim como nesta noite nós oramos para que o Senhor, o Jeová Rafá, se revele a nós. Aleluia. E que cada um possa abrir a porta do seu coração, da sua mente, para que o Senhor possa curar, para que o Senhor possa destruir as fortalezas, para que o Senhor possa, Deus, derramar o bálsamo nesta noite, o bálsamo que cura, que liberta, que transforma. É em Ti que a nossa vida é transformada, é em Ti que a nossa esperança, Deus, é avivada, é em Ti que a nossa fé, Deus, é fortalecida. Ó Deus amado, tira todo engano, tira todo mal de dentro de nós, ó Deus. E eu peço que o Senhor venha enviar teus anjos enquanto ministramos, que a tua presença, que é real, Senhor, possa se manifestar em cada lar nesta noite, em cada família, em cada vida pessoal, e que haja confronto para a glória do teu santo nome. Nós cremos no Senhor, nós cremos na palavra profética do Senhor, por isso nos entregamos agora, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Muito bom, né, irmãos? A gente se entregar ao Senhor, a gente se quebrantar diante do Senhor, que possamos realmente pagar o preço, né? Se quebrantar, porque um coração quebrantado e contrito Deus nunca despreza, né? A Bíblia diz que Deus dá graça aos humildes, mas Deus resiste aos soberbos. Vamos para a palavra de Deus, queridos. A gente tem feito uma live longa e às vezes o tempo acaba. Quero pedir a você, compartilhe aí no seu WhatsApp, no seu Instagram, no seu Facebook, o nosso canal do YouTube, né? Para que a gente possa ter um tempo maior, mais liberdade para poder falar do amor de Jesus. Amém? Então, vamos para a palavra de Deus, né? Eu não sei se vai dar tempo de falar todo mundo aqui, mas a Lucimara está nos acompanhando. Jesus abençoe. A Maria de Fátima, Jesus abençoe. Né? Mas quem que está aqui? Tia Lúcia. Tia Lúcia, Jesus abençoe. Tio Walter, glória a Deus.
3 irmãos só, né? Sobe lá que o senhor vai ver. Júnior. Irmã Beatriz, a paz do Senhor, glória a Deus. Irmã Thaís está aí nos acompanhando? Bota a família aí para nos acompanhar, amém? Peço que vocês estejam ligados naquilo que Deus tem para falar nessa noite, amém? Eu com certeza grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso estamos alegres, amém? Eu queria falar hoje, o tema da mensagem dessa noite é quarentena emocional, porque a gente está vivendo uma quarentena física, e Deus ministrou muito no meu coração para que a gente cuide da nossa alma. Uma igreja é aquele que o mundo diz, né? Uma mente sã, corpo sã. E eu queria ler um texto, os irmãos sabem a minha dedicação em trabalhar na área de cura interior, de libertação, com respaldo dentro da Bíblia, né? E a gente tem acompanhado nesses 22 anos pessoas muito feridas na alma, pessoas com muitas enfermidades psicomáticas, né? E eu quero dizer para você que Deus se importa com a nossa alma. A Bíblia toda Deus mostra, né, que a gente precisa ser curado na alma, porque a carne reflete aquilo que está no nosso interior, né? E eu queria ler um salmo, Salmo 147, a partir do versículo 1, e nós vamos frisar aí o versículo 3. O áudio tá bom? Se o áudio tá bom, Tá caindo. né? Tá caindo, parece aqui a internet. Eu não sei se o áudio tá bom, mas se estiver bom, dá o seu ok para que esteja. Amém? Salmo 147, a partir do versículo 1. Louvai ao Senhor, porque é bom cantar louvores ao nosso Deus, pois isso é agradável e decoroso é o louvor. O Senhor edifica Jerusalém, congrega os dispersos de Israel, sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. Amém? O Senhor sara os quebrantados de coração e cura-lhes as feridas. É sobre esse versículo 3 que eu quero frisar, sobre os quebrantados de coração. É aquele que Deus vai curar nessa noite. Amém? Se você crer nisso, dá glória a Deus. Deus cura os quebrantados. Deus vai curar todas as suas feridas essa noite. Deus, Ele tem prazer nisso. Deus, Ele quer isso. Senão o salmista não ia ser instruído pelo Espírito Santo a fazer um salmo como esse. Não iria orar, né? Porque o salmo é uma oração, é uma canção. Não iria cantar sobre aquilo que ele está vendo. Então ele reconhece que o Senhor cura as feridas dos quebrantados. E o que é estar quebrantado? É você estar disposto a fazer qualquer coisa para receber a palavra do Senhor. É você se empenhar ao máximo. Você está disposto a fazer o que para receber essa cura? Uma pessoa que está... Geralmente as pessoas feridas, elas não são... né, tem muita dificuldade para receber cura, porque elas se fecham. Nós vamos falar sobre isso. Elas criam um mecanismo de defesa, já apanhou tanto da vida, já é tão ferida, que ela cria um mecanismo de defesa que se fecham e não consegue receber a palavra de Deus, não consegue nascer de novo, não consegue receber a salvação, porque a obra espiritual é algo sobrenatural. A gente se entrega ao Senhor e quando o Espírito Santo entra em nós, nós conseguimos nos libertar de coisas que na carne a gente não consegue. Amém? Então a gente precisa primeiro se quebrantar, reconhecer que está ferido, reconhecer que precisa de cura. É esse que Deus está curando nessa noite. É esse que Deus já começou a operar grandes coisas nessa noite. Aqueles que reconhecem que estão doentes, aqueles que reconhecem que precisam e aqueles que reconhecem quem tem poder para curar, e é Jesus, amém? Através da sua palavra. Então, entendendo como a gente precisa entender esse tempo de cura, eu entendo assim, a gente está frisando, muita gente está uma loucura, só coronavírus, vamos parar de falar um pouco sobre isso, porque o coronavírus mesmo vai atingir o seu físico. E o físico, se você estiver no seu interior bem, ainda que você possa ser acometido por essa doença, ou ainda que você possa, Deus cura o físico também, morrer.
Mas se você tiver mal no seu interior, você vai, meu irmão, perecer e sofrer eternamente. Então, meu irmão, a gente precisa estar bem curando o físico, precisa de saúde física, mas a gente precisa de saúde mental para entender nesse tempo. Precisamos de saúde emocional, né? Senão a pessoa fica atribulada e não consegue ouvir a voz de Deus. Então, as doenças introspectivas são reais, fazem parte de muita gente num contexto de igreja. A gente vê, quem é de Deus não pode ser acometido. Tem muita gente dentro da igreja. Muita gente do repreplé, muita gente ali cheio do Espírito Santo, mas cheio de doenças na alma. Que me preocupa mais, e como eu falei, não é aqueles que vão pegar o corona, são esses que estão enfermos na alma. As doenças da alma, por falta, né, de interação com o Espírito Santo de Deus, porque Deus salva nosso espírito. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 2 Tessalonicenses 5,23: o mesmo Deus de paz vos santifique em toda a vossa maneira de viver, e o vosso corpo, alma e espírito estejam se apresentando irrepreensivelmente diante daquele que vos chamou. Deus se interessa pelas 3 áreas serem apresentadas íntegras, curadas, libertas, saradas. Não é só o seu físico, e você entender que Deus me salvou no espírito. O processo mais difícil da introspecção de dentro do seu interior é a sua alma, porque o espírito está pronto. A alma é aquela que guerreia para manifestar contra o espírito, para manifestar no seu físico quem você é. Então, meu irmão, existem muitas famílias doentes e até caminham no contexto de igreja, como eu falei, pessoas que pertencem a ministérios, mas estão enfermas. Famílias psicomáticas, pessoas almáticas demais, pessoas doentes demais, né? E assim, a doença da alma, como depressão, síndrome do pânico, angústia, baixa autoestima, transtorno de humor, fobias e muitas outras, está muito comum, né? Quem sofre alguma dessas enfermidades precisa encontrar a raiz do problema para poder encontrar a solução que trará cura. Então, se a gente não trata a raiz, muitas pessoas vão lá e só tratam superficialmente. Deixa o tempo passar para melhorar o humor. Meu irmão, isso é tratar superficialmente. Você precisa encontrar a raiz desse problema. Aonde que foi a raiz desse problema? Foi uma rejeição na infância? É falta de paternidade na sua infância, que isso interfere no seu relacionamento com Deus, interfere na sua identidade? É falta de perdão, pessoas que não conseguem perdoar. Né? Pessoas que não nasceram de novo, não aceitou Jesus Cristo verdadeiramente como seu único, eterno, suficiente Salvador. São pessoas que não conseguem perdoar, pessoas que não têm reconciliação, pessoas e etc. Pessoas que não conseguem se reconciliar, pessoas que são muito almáticas, guardam muita mágoa, têm facilidade de se ofender com facilidade. São pessoas sanguíneas, que se ela sentir que você destratou ela, se ela sentir que ela foi ofendida, vira um monstro, vira uma pessoa violenta, vira uma pessoa que não consegue dominar no seu espírito, porque isso é falta de domínio espiritual. A gente leu agora os capítulos de Gálatas, capítulo 5, frutos do espírito e os frutos da carne. É uma luta constante, e vence quem está sendo mais nutrido. Não é isso, queridos? Então nós precisamos identificar aonde está a raiz do nosso problema, para a gente curar, reconhecer, né? Fazer um mapeamento. Você precisa de discipulado, você precisa se entregar ao pastoreio. Tem gente que tem mais confiança no psicólogo. Eu quero fazer psicologia, minha filha começou fazendo psicologia. A gente entende que é uma ferramenta importantíssima. A gente sabe que a terapia é importantíssima. A gente sabe que às vezes os remédios são importantíssimos, mas não podemos esquecer daquele que tem todo o poder, daquele que nos fez no corpo, nos fez na alma, nos fez no espírito, nos conhece por dentro e por fora, e por isso ele deixou a palavra, porque a palavra tem poder, e não só, como muitos dizem, penetrar na carne, como está escrito em Hebreus, mas penetrar nas profundezas da alma e do nosso espírito. Por isso Deus deixou essa palavra que às vezes nos fere, mas as palavras nos curam. Aleluia! Creia nisso. Se você está quebrantado, receba a palavra de Deus. Sabe diferenciar o homem da palavra, que o profeta que está falando do Ayalas. Sabe diferenciar quando muitas vezes seu pastor
Não sei quantos outros irmãos de outra igreja estão nos ouvindo. Saiba diferenciar quando é seu pastor e quando é o profeta usado por Deus. Porque se você confunde isso, meu irmão, se você leva para o pessoal, você acaba, excluindo Deus da cura. E só Deus tem poder para curar. Amém? Então, eu estava lendo um artigo essa semana de Silas Malafaia no Gospel Prime. Eu, tenho, nesse tempo, buscado ouvir muito poucas pessoas, mas eu li um artigo e eu respeito Silas Malafaia quando fala da área de cura, porque ele tem uma autoridade para falar sobre isso. O cara é psicólogo, o cara é terapeuta, o cara é PhD nas áreas de humano, em muitas áreas de humano. E ele diz que o que as pessoas com doenças na alma precisam saber é que a maioria dessas enfermidades não deveria ser tratada com remédios, mas sim com palavra de Deus e com terapia da oração. Deus nos criou e nos conhece e entende mais do que qualquer um. Quem está falando isso? Uma autoridade. Eu não estou dizendo que você deve parar de tomar seus remédios, mas muitas pessoas confiam mais no remédio do que na palavra do Senhor. Meu irmão, por isso que eu estou falando, Deus está nos dando um tempo para a gente restaurar o tabernáculo da oração. Deus está nos dando um tempo como família de restaurar a oração dentro de casa. Por causa da oração e da palavra nós somos curados. Você precisa, como pessoa de Deus, como servo de Deus, como serva de Deus, você precisa crer na palavra de Deus acima de tudo. Porque a palavra de Deus é o Deus, é a vontade de Deus. Então quanto mais você conhece a palavra, mais curado, liberto você vai estar. A palavra e a oração sincera nos levam a um nível de quebrantamento. E quando a gente está quebrantado, nós estamos ali nas mãos de Deus, dependente de Deus. E aí Deus opera aquilo que médico nenhum terreno, aquilo que remédio nenhum pode fazer. Sabe, irmãos, nós precisamos, olha o que ele diz aqui, que coisa forte. Ao indicar a leitura da Bíblia, Malafaia lembra que a palavra de Deus penetra entre a divisão da alma e do espírito, chegando a um lugar no coração do homem que ninguém é capaz de alcançar. A palavra de Deus nos estimula a uma análise introspectiva. Quando você começar a mergulhar dentro de si mesmo, descobrirá a causa que está levando a esse estado de coisa ao encontrar a solução. Que estado? De depressão, de fobia, de não conseguir perdoar, de não conseguir reconciliar. Se você está quebrantado no Senhor, você vai conseguir entrar em Deus. A palavra, quando você ouvir a palavra de Deus, gente que não nasceu de novo, gente orgulhosa, que não tem quebrantamento, a gente lança uma palavra, ele se ofende, ele leva para o lado pessoal e não consegue entrar em Deus. Por quê? Porque a alma está em trevas. Mas quando você se quebranta, chora aos pés do Senhor, não só no emocional, porque a gente precisa extravasar nossas emoções, mas a gente precisa se entregar de corpo e alma e espírito, queridos. 2 Coríntios 5:1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos um Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos eternas, por mãos humanas, mas eterna nos céus. Pois nesse tabernáculo nós gememos, desejamos muito ser revestidos da nossa habitação que é do céu. E se que estados vestidos não formos achados nus. Versículo 4 de 2 Coríntios 5:1. Porque na verdade nós, o que estamos nesse tabernáculo, gememos oprimidos, porque não queremos ser despidos, mas sim revestidos para que o mortal seja absolvido da vida. Meu irmão, para se você revestir do sobrenatural, você precisa se despir do natural. E muita gente, como Paulo falou, nós não queremos se despir do natural. Nós não queremos nos apresentar nu diante de Deus. Nós estamos lá cheios de pecado. E quando o homem estava com pecado, quando estava nu, sem pecado, ele se apresentava de qualquer maneira, que não tinha maldade somente. Mas quando o homem cometeu pecado, a primeira coisa que ele fez foi se esconder de Deus. Tem muita gente se escondendo de Deus, mas se coloca na mira de Deus hoje. E Deus vai te achar, querido. Deus está chamando por você. Deus está chamando os feridos da terra com essa quarentena. Deus está chamando as pessoas feridas da terra. Deus está querendo tratar com os domésticos da fé. Porque é tempo de nós revelarmos cura para os perdidos. É tempo de revelarmos a glória de Deus. Mas você não pode fazer isso se você estiver enfermo. Então Deus quer curar a igreja. Por isso que Deus parou a igreja, meu amigo. Parou as reuniões no templo para se reunir em casa. Para quê? Para que a gente se autoavalie. Fazemos uma introspecção do nosso interior. Recebemos a cura para podermos enfrentar aí este mundo e manifestar a glória de Deus. Ah, irmãos, eu tenho ouvido outros profetas
muito maiores do que eu, sou o menor de todos. Luiz Hermínio, estava conversando hoje com alguns irmãos. Que coisa tremenda, a linguagem é a mesma, porque o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que opera nesses homens está operando aqui nesta noite, falando de coisas que a gente tem vivido, experiências que nós temos vivido aqui. Amados, creem em Deus, creia no poder de Deus. Amém? Eu queria continuar falando aqui que você precisa fazer uma análise de você. Esquece do outro. Para de falar que o seu problema é do outro. Para de achar que essa palavra é para você. Gente, é muito comum, sabe o que acontece? Por exemplo, você está reunido como família agora. Nós estamos reunidos como família aqui agora. Aí se Deus porventura me usar para falar de um problema que você sabe que alguém da sua família está, ou a pessoa que está com problema, é comum que na hora que o pastor fala, na hora que o profeta fala, o que a pessoa fala? A pessoa ferida. Olha os sinais que manifestam. Ela olha para ver se tem alguém da família olhando para ela. Ele olha para ver se tem alguém, se está rindo, que sabe que está falando para ele. Aí começa trazendo, o pastor não fala para a igreja não, né? Às vezes tem 50 mil pessoas dentro da igreja, a pessoa acha que está falando do meu problema, porque me conhece. Para com isso, saiba diferenciar o natural do sobrenatural, saiba diferenciar o humano do espiritual. Se você não consegue entender isso, você não recebe cura. Para de olhar para a pessoa que está do seu lado aí na sua família agora. Se concentre você no seu problema. Se concentre você. O caso aqui agora é entre você e Deus. Nós cantamos aqui. Basta um olhar nos teus olhos. Eu fui perdoado logo que te vi. Deus quer olhar nos seus olhos. Você está olhando nos olhos. Está preocupado com o que os outros vão pensar de você. Com o que a família está pensando de você. Você está preocupado agora. Você está preocupada ou preocupado se tem alguém olhando para você no momento que a palavra está falando. Para com isso. Agora um lance entre você e Deus. Amém? Eu sou apenas boca do Senhor aqui nesta noite. Primeira coisa que acontece com aqueles que estão feridos na alma é levar tudo para o lado pessoal. Para de levar tudo para o lado pessoal. Pessoas feridas são muito orgulhosas. E devido às feridas da vida, tem um coração de pedra. Tem gente com coração de pedra. A gente não pode falar nada. Ah, o pastor é puxar saco de fulano. A gente vai aconselhar casais. Ah, o pastor só fala da minha esposa. O pastor só fala do meu esposo. Meu amigo, as feridas têm te feito você só olhar para um ângulo. Mas a igreja não é caolha. A igreja tem olhos como chama de fogo. A igreja tem olhos em toda parte. O anjo, quando desceu, a presença da glória, quando se manifestou diante de Ezequiel, os anjos tinham vários olhos. A igreja tem que olhar em toda parte. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você não é caolho. Você tem olhos para olhar em 360 graus. Deus quer te curar nesta noite. Meu irmão, nós temos pagado o preço de oração, de jejum. Muito pouco eu sei, mas o meu quebrantamento, a minha oração, cura no Senhor como igreja, porque eu creio que o Espírito do Senhor Jeová está sobre nós, e Ele nos ungiu para pregar as boas novas. Dá uma palavra que a igreja possa ser curada nesta noite, irmãos. Pessoas que estão tão feridas, que fecham o coração, né? A vida toda, cria mecanismo de defesa, que não aceita mais a palavra. Isso se chama fortaleza, segundo a Bíblia. E não permite a palavra entrar. Por isso que nós temos que nos entregar à glória de Deus, porque a glória de Deus é que desfaz sofismas e pensamentos que se levantam contra a adoração. Às vezes está se levantando contra mim, está se levantando contra a voz profética, está se levantando contra Deus. Você está impedindo a glória de Deus de se revelar a você, de te tocar. Por isso que muitas vezes você não entende certas coisas, por que isso acontece na minha vida. Meu irmão, por isso nós temos que entregar a glória de Deus, ouvir, obedecer a palavra profética, mesmo quando nós nos sentimos humilhados. Eu vou repetir, se entrega a glória de Deus, mesmo quando você se sentir humilhado, porque a sua alma vai dizer assim, eu não preciso disso não. Sua alma vai ficar zangada, não preciso disso não. O pastor está pedindo isso, não precisa fazer isso não. Eu acho desnecessário isso. Meu irmão, você já analisou a vida de Naamã? Você já avaliou isso? Eu queria dar um exemplo sobre isso. Pessoas que são orgulhosas, que estão leprosas. Meu irmão, a falta de perdão. Pessoas com raiz de iniquidade, pessoas com raiz de amargura. Os ossos definham, a carne apodrece. Davi falou isso, enquanto me calei, os meus ossos apodreceram dentro de mim.
Tem gente definhando, mas já é tanto orgulho que não consegue se quebrantar. E olha a vida de Naamã. 2 Reis capítulo 5. Naamã, todo mundo sabe, um grande general da Síria, tinha dominado vários impérios. E a partir de 2 Reis capítulo 5, a partir do versículo 1, era comandante do exército da Síria, era muito respeitado e estimado pelo rei do seu país, porque por meio de Naamã o Senhor tinha dado vitória aos exércitos da Síria. Era um soldado valente, mas sofria de uma doença de pele. Sofria de uma doença que? Qual era a doença dele? Era lepra, câncer de pele, hanseníase. Meu irmão, isso é muito forte. Eu estava analisando sobre isso, eu chorei. Até lembrei daquela canção, como Naamã, não sei, entra. Lembra dessa canção? Então, a história conta, se você for decorrer, que Naamã, ele estava com esse problema, descobriu, e agora? Um general, um homem respeitado no mundo inteiro. O que vai acontecer agora? Sabe o que Deus usou? Ele foi lá e tomou a nação de Israel e levou uma menina como escrava. A menininha, a escrava, falou assim, olha, na minha terra tem um profeta que pode curar. Olha só quem que ele teve que dar ouvido. A uma escrava, a uma pessoa insignificante. Às vezes nós não damos ouvido às pessoas devidas. Às vezes a gente ignora as pessoas do nosso meio, de dentro da casa, uma escrava, de dentro da casa onde ele morava. Deus usou uma escrava, uma menininha, para falar com a esposa, e a esposa foi falar com ele. Quantas vezes a gente não escuta as pessoas da nossa própria casa? Estamos cheios de razão, estamos definhando, estamos com a pele apodrecendo, estamos com os ossos, estamos cheios de doenças, mas nós não ouvimos pessoas porque estamos feridos. Aí sabe o que acontece? Naamã escuta essa criança e vai até Israel a pedido do rei para buscar a solução do seu problema. E quando ele chega na casa do profeta Eliseu, sabe o que acontece, irmãos? Olha que coisa forte. Lá no versículo 10, Eliseu, quando ele chega na porta da casa de Eliseu, manda chamar Eliseu, que o chefe do exército da Síria está aqui, o general do exército da Síria está aqui. Sabe o que Eliseu faz? Eliseu manda um empregado. Você já pensou, meu irmão? Você está com um problema na sua casa, aí você chega aqui na casa do pastor Arayalas, você chega na casa do seu pastor e sabe que seu pastor tem autoridade para te curar, para fazer ou acontecer, para te ouvir, você vai lá cheio de expectativa, e aí eu chego aqui e mando, vai lá, Daniel, vai lá, atende ele lá e manda ele descer no Rio Jordão, mergulhar 7 vezes em um rio poluído. Meu irmão, se você ler aí, olha só, o que Naamã aconteceu na mente de Naamã? A Bíblia diz que no versículo 11, Naamã ficou muito zangado disso. E disse, eu pensava pelo menos que o profeta ia sair para falar comigo. Meu irmão, quando a pessoa está enferma na alma, Deus usa mecanismos para atingir na raiz. Porque o problema daquele grande general era o orgulho. O profeta fez vários milagres simples. O profeta poderia falar assim, ó, vai lá, esteja curado. Meu irmão, Eliseu fez milagre de abraçar uma criança e pedir a Deus, Senhor, restaura a alma dessa criança. A criança voltou a viver. Ele era profeta, já tinha feito várias coisas. Meu irmão, mas cada um tem um processo. Deus queria tratar com o orgulho de Naamã. Deus queria fazer com que aquele general tinha muitos títulos, tinha muito posicionamento, mas era tempo dele se quebrantar. Porque a lepra ele ia acontecer igual todo mundo que era leproso, ia morrer, ia ter que ser excluído da sociedade. Então, meu irmão, a vida nossa é processo. O profeta nem recebeu, mandou um empregado e ainda mandou mergulhar no rio. Aí ele não aceitou, não aceito. O cara não me recebeu, que falta de respeito. Eu trouxe dinheiro para ele e ele tinha que me receber. Aí sabe o que aconteceu de novo? Teve que usar um dos servos de Naamã. Um dos servos de Naamã falou, olha só que coisa brilhante está aqui na palavra. Olha só, irmão, vê se isso não acontece com a nossa alma. Olha lá. Então, versículo 13. Então os seus empregados foram até o lugar onde estava e disseram, se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria?
Porque o Senhor não pode ir se lavar, como disse, e ficar curado. Então Naamã desceu até o rio Jordão, mergulhou 7 vezes. Meu irmão, ele teve que mergulhar 7 vezes, ele poderia ser curado na primeira. Mas porque o profeta lançou 7 vezes? Imagina só, meu irmão, o cara tirando o seu manto, a sua armadura, tendo que ficar praticamente nu e mergulhar, meu irmão, 7 vezes mergulhar. É um processo lento, processo de cura, meu irmão, de quebrantamento. Teve que descer. Você entende o processo? Nós temos que descer. E descer quantas vezes? Tem que ser humilhado. Não sei, meu irmão, mas a Bíblia diz que o ouro, para ser refinado, tem que passar pelo fogo 7 vezes. Naamã, profeticamente, teve que descer 7 vezes. Não importa quantas vezes, meu irmão. Se 7 vezes você tem que se humilhar para ser curado, passa pelo processo de Deus, entra pelo crivo de Deus, porque aquele que se humilha alcança a graça. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Ali estava um processo de cura interior. Não era somente a cura física. Deus queria tratar com o orgulho de Naamã. E depois que Naamã entendeu o processo, aceitou o processo, se entregou ao processo, se entregou à voz profética, fez o que o profeta fez, entendeu que não tinha nada a ver com ele receber ou não receber, que o negócio era dentro do interior dele. Quando ele aceitou isso, quando ele levantou a 7ª vez daquele rio poluído, sujo, a sujeira do rio limpou a sujeira interna de Naamã para a glória de Deus. Você entende isso, meu querido? Você entende isso, minha querida? É processo. Os humilhados são exaltados. Mas por que as pessoas assim geralmente são tão feridas? Você conhece, você consegue entender tudo, que tudo isso faz parte do processo? Existe coisa, se a gente entender mais rápido, a gente é curado mais rápido. Mas quanto mais você resistir a Deus, mais demorado vai ficar a sua cura. Então nós temos que reconhecer a voz profética, diferenciar os homens da palavra. E geralmente pessoas feridas não conseguem separar. Isso não tem nada a ver, isso não precisa, eu não vejo desse jeito. Enxerga mediante a palavra. Se você não consegue entender a palavra, busque referência na sua vida. Você confia no seu pastor? Você confia em algum irmã que é de Deus, que tem palavra? Vai lá, meu irmão, se submete, você vai ser curado. Crê nos profetas e prosperareis. A segunda coisa, entenda que Deus quer estabelecer nesse tempo um grande mover na igreja sobre a face da terra. E você precisa se levantar. É tempo de cura. Tempo de cura, igreja. Meus irmãos, quando eu analiso a palavra de Deus, eu estava revendo algumas coisas teológicas aqui. Você entende? Quando Deus curou ali a mulher adúltera, que foi levada, acusada de adultério. Lá em João capítulo 8, a partir do versículo 10. Depois que Jesus faz aquele discurso e a mulher está caída ali no chão, Jesus olha para aquela mulher e diz: mulher, onde estão os teus acusadores? Onde estão os teus acusadores? No original a palavra mulher não é mulher. Jesus chama aquela mulher de senhora. Eu, quando vi isso aqui no computador estudando senhora, eu fui pesquisar e realmente no original está senhora. E senhora é um termo que Jesus usaria. Nunca usaria um termo para uma prostituta. Nunca usaria um termo judeu para uma pessoa comum. Esse termo Jesus usa para pessoas. Jesus usava o judeu para sua mãe, para o seu pai, para Deus. Mas ele chama aquela prostituta de senhora. Senhora, onde estão os teus acusadores? Sabe por quê? Jesus estava dizendo assim: você vai ser restabelecido na sociedade. Amém. Você era uma prostituta, agora você vai se tornar uma mulher de Deus. Você estava perdida, mas agora você é uma mulher de Deus. Você é um homem de Deus. Muitos estão aí não desrespeitando você, mas a partir de agora você vai ser respeitado por mim. Eu te considero como uma pessoa. Jesus sempre se interessou em restaurar não só a integridade física, mas emocional e espiritual das pessoas. Meu irmão, a Bíblia fala sobre uma mulher que há 18 anos sofria com fluxo do sangue. Entenda a história. A mulher havia gastado todo o seu dinheiro com remédios. Muita gente não gosta de ser exposto, né? Mas aquela mulher era excluída. Marido não podia mais ficar na mesma casa com ela. Lê lá sobre as leis do Antigo Testamento, queridos. Levítico. A mulher estava fluindo sangue. Era uma mulher considerada imunda, frustrada. Não tinha relacionamento com o marido, frustrada. Não tinha, era todo mundo que pudesse tocar nela, na cama dela, nas roupas dela, se tornava imundo, maldito. Imagina a mente de uma mulher assim. E ela escuta falar de Jesus.
Aleluia. E ela sai no meio de uma multidão e a palavra de Deus diz que quando ela tocou em Jesus, Jesus parou tudo. E muita gente estava tocando, mas Jesus parou. Não foi simplesmente porque aquela mulher era uma mulher especial, não. Porque Jesus, quando disse, quem me tocou? Alguém me tocou, porque de mim sai virtude. Quando você tocar verdadeiramente nas orlas somente de Jesus, algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Você nunca mais vai se perguntar assim, por que eu tenho dificuldade de perdoar? Porque eu tenho dificuldade, porque eu não consigo perdoar, porque eu não consigo esquecer isso, porque eu não consigo romper isso na minha vida. Sabe por quê? Porque você nunca tocou em Jesus como deveria tocar. Você nunca chamou a atenção de Jesus, você nunca se quebrou. Aquela mulher não quis saber da sociedade, não quis saber de se expor, porque pessoas feridas têm muita dificuldade que os outros vão pensar de mim. É sempre assim. O que os outros vão pensar de mim, mas aquela mulher tocou em Jesus. E quando tocou em Jesus, Jesus parou todo mundo que estava ali. E disse, quem me tocou, porque de mim saiu virtude. E aquela mulher se quebrantou. E Jesus falou, mulher, hoje você está curado. Quando Jesus falou, mulher, você está curado, ele falou na frente de todo mundo, para que todo mundo soubesse que aquela mulher estava apta a restaurar o meio social. Jesus quer restaurar a sua vida, pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que estão feridas, sangrando por dentro. Jesus precisa, sabe, você precisa entender que se você tocar em Jesus, Ele quer te curar. Que à medida que você tocar em Jesus, o poder dos céus, o poder que emana do altar, o poder que queima, e o poder, Deus é poderoso para fazer. Ele quer isso, vai emanar e vai curar a sua vida. E você vai conseguir ter relacionamento sadio, sem pensar, cara, você vai voltar a ter confiança no seu marido, de achar que ele não está falando nada por suas costas. Você vai voltar a ter confiança no seu filho. Altares dentro da sua casa, você começar a ser restaurada. Marido, você vai começar a confiar de maneira diferente. Seu filho, você vai conquistar as coisas, vão vir na sua mão. Você vai voltar a ter consistência na igreja, na congregação dos santos, onde Deus te colocou. Varão, varoa, irmã. Você vai voltar a se relacionar com seus pais de maneira, mas tem que tocar Jesus, tem que se descer, tem que se expor. Às vezes nós precisamos se expor e tem gente que não quer se expor. Meu irmão, aquele leproso que Jesus tocou, você lembra? Em Lucas capítulo 5. Você sabe o que acontece com um leproso? A pessoa descobre que está com lepra, ele tinha que ir para uma cidade dos leprosos, muitos quilômetros afastados da cidade. Meu irmão, tinha que se excluir da família. Se você era casado, nunca mais você ia ver sua esposa, nunca mais você ia ver seus filhos, porque é uma doença altamente contagiosa. Mas Jesus tocou no leproso. Jesus tocou no leproso e ainda falou com o leproso assim, ó, vai, apresenta a sua oferta diante do sacerdote, porque todo leproso tinha que se apresentar. Se ele fosse curado, o sacerdote que tinha que examinar, ou condenaria ele se estava com doença, ou não condenaria ele. No Antigo Testamento está bem explícito isso. Jesus tocou naquele leproso e mandou, vai lá, não fala com ninguém, mas se apresenta ao sacerdote. O sacerdote vai te liberar e você vai voltar a caminhar no meio da sociedade. Tem muita gente afastada, irmão, afastado porque está enfermo na alma, está leproso espiritual, está leproso na alma, está, sabe, se sentindo excluído, mas não é. Jesus jamais vai te excluir se você se apresentar a Ele. Se você se apresentar a Jesus nesta noite, Jesus vai te curar. Jesus não foge de você. A gente não está com medo do coronavírus. O meu medo é de pessoas pegarem o coronavírus e morrer e ir para o inferno. Mas se você pegar o coronavírus e estar bem no seu interior, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, aleluia. Se preocupe com o seu interior. Se preocupe. Essas pessoas, eu fico imaginando eles perguntando, por que eu, Senhor? Por que eu? Imagina essa mulher de 18 anos, por que eu, Senhor? O que eu fiz para o Senhor? Imagina o leproso, por que eu, Senhor? Imagina Naamã, por que eu, Deus? Tanta gente aí, eu me cuido bem, eu tenho uma higiene boa, mas por quê? Porque existe coisas, irmãos, que nos suja de dentro para fora. Glória a Deus. Existem doenças que vêm no nosso corpo, que é reflexo do nosso interior. Faça uma avaliação introspectiva. Aceite Jesus como seu Salvador hoje, nesta noite. Essas pessoas foram curadas porque foram investidas da glória celestial. Ninguém que tem um contato com a glória celestial fica mais. Quando você tem um encontro verdadeiro com Jesus, você vai conseguir entender o sobrenatural, vai conseguir receber o impossível, porque tudo é possível aquele que crê. Talvez você pergunta, por que eu não consigo perdoar? Sabe por quê, irmãos? Porque eu não consigo esquecer essa mágoa. A Bíblia diz que
que nós precisamos ter atitude, ter decisão. Quem é nascido da carne é carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Um cobiça contra o outro. Os que é nascido da carne cumpre o desejo da carne. O que é nascido do Espírito cumpre o desejo do Espírito. Por que você não consegue perdoar? Porque você ainda não nasceu de novo. Só que você não aceita isso, né? Sabe por que você não aceita? Porque você nunca se autoavaliou. Você precisa tomar uma atitude, porque essa decisão de perdoar não é uma decisão carnal. A gente não consegue perdoar na carne. A gente perdoa porque o Espírito de Deus está em nós. E se Deus nos perdoa, a gente sente prazer em perdoar. Não é fácil, mas é uma obra do Espírito, é fruto do Espírito. Como que você vai dar um fruto do Espírito se não existe o Espírito dentro de você? Não é vergonha. Ah, mas eu estou 20 anos, 30 anos, 50 anos na igreja. Vergonha você passar esse tempo todo, não aceitar isso, não assumir isso e não ir para os pés de Jesus. Há tempo, Deus está dando um tempo, há tempo para todo propósito debaixo do céu. E o tempo é de graça, o tempo é de misericórdia, o tempo de cura. É tempo dessa quarentena você se curar, aceitar antes tarde do que nunca. A Bíblia diz que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Entenda isso, nunca é tarde. Você pode estar na última hora, na última chamada, mas Deus te ama e quer te salvar, quer te tirar desse calabouço, quer te tirar desse lugar de prisão espiritual. Toma uma atitude, tome uma decisão hoje. Eu te aceito como meu Salvador, e quando o Espírito entrar em você, você vai ser tão sobrenaturalmente tocado, compungido para perdoar as nossas ofensas, assim como eu tenho perdoado quem me tem ofendido. Amém. Isso vai se tornar natural, não vai ser mecânico mais. Você não vai conseguir ficar sem perdoar, sem esquecer aquela mágoa antiga de um irmão, sem esquecer aquela mágoa antiga do pai e de fulano de tal. Você não vai precisar mais trocar farpas pelo Facebook, se justificar em nada, porque você vai aceitar o Senhor Jesus Cristo e Ele é seu juiz, Ele é seu advogado. Irmãos, o quanto eu estou sendo criticado por alguns pastores amigos. Mandam mensagens para mim. Aproveita para essa quarentena, restaurar sua fé, porque a igreja tem que estar na rua nesse momento e precisa disso. Irmãos, eu não falo nada, eu digo amém, que Deus continue abençoando a boa obra em vossas vidas. Abençoa, querido. Cada um ande na sua vocação que foi chamado, cada um ande na sua fé. A gente não se sente ofendido, eu sinto vontade mais de amar. Eu não vou corromper a minha opinião, não vou deixar de caminhar com meu irmão porque ele deixa de ter incompatibilidade de pensamento. Não, Deus é maior nisso tudo. Quem tem que cair por terra é Satanás. Terceira coisa, você precisa programar a sua mente, ou se reprogramar ou programar a sua mente. Queridos, eu quero encerrar com isso. Cientificamente já é comprovado que existem coisas que fazem nossa mente trabalhar, que fazem a nossa mente processar. O nosso cérebro tem tendência a processar sempre a última coisa, a última experiência do dia. Por exemplo, uma criança, eu sempre ensino isso, né? Uma criança, quando você vai pôr ela para dormir, e você vai no ouvidinho dela e vai falando, ó, Jesus te ama, papai te ama. Eu sempre tive muito hábito de falar isso, você vai ser um profeta de Deus, você vai ser uma mulher de Deus. Sempre falei isso, minha esposa está aqui, é testemunha, a gente sempre ministrou isso, né? E aquela experiência, aquele último contato de levar a criança para orar, levar a criança no último instante para orar junto, para Jesus te abençoe, de colocar a mão na cabeça, aquilo marca para o resto da vida dela. Isso é um ato de programar a mente da criança. Isso é progressivo. Então nós temos a atitude científica que nos dá respaldo, mas eu creio maior em Deus, é claro, mas a ciência nos dá respaldo, que isso você vai programando a mente do seu filho. Você quer que seu filho se torne um homem espiritual, uma mulher espiritual, desde o nascimento, está novinho, está pequeno, vai lá e comece ministrando, isso marca. Crianças que gostam de ler, desde a infância a mãe vai lá ler uma história, bota para ler, não consegue dormir, e aquilo marca. Enquanto ele vai dormir, o cérebrozinho da criança vai processar, ele vai marcar, enquanto ele dorme, o cérebro processa. E nós adultos não temos mais isso de programar, mas você pode se reprogramar, tomar uma atitude radical.
uma atitude de violência. A Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que isso? Para que possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Entende bem, irmãos? Por que Deus visitava Adão e Eva na viração do dia? Lá eles não tinham luz elétrica, eles não tinham o que a gente tem hoje. Então Deus ia na viração do dia, nas 6 horas da tarde, e aquele contato que Deus tinha com Adão, com Eva, logo depois que Deus ia embora, o que eles iam fazer? Era de noite, eles iam dormir, igual o pessoal de roça. Não é isso que o pessoal fala, dorme com as galinhas. Porque chega à noite, pessoal que não tem luz elétrica e tal, naquele tempo, hoje isso é quase incomum. Mas eu alcancei isso ainda. Não tinha muito o que fazer, acordava bem cedinho. Quando raiar do sol, o pessoal do interior da roça é assim, dorme muito cedo e acorda muito cedo. Então a última experiência do dia que marcava. É por isso que Deus chegava na viração do dia, ia lá visitar os seus filhos. Isso tem um propósito, cientificamente eu acabei de mostrar para vocês. Sabe que quando Adão e Eva iam dormir, eles iam dormir e qual a marca que ficava nele? Eu tenho um pai que me protege, eu tenho um pai que me ama, eu tenho um pai que vem aqui todos os dias. A paternidade deles eram avaliadas, a maturidade espiritual deles, porque Deus trazia ensinamentos a Adão e Eva. Como que vocês acham que a Bíblia prosseguiu? Que Moisés teve uma revelação? Não, Deus ensinava. Eu fico imaginando Adão e Eva, Adão perguntando, pai, como que o Senhor criou isso aqui, essa floresta, essas árvores frutíferas? E eu imagino Deus andando com ele no jardim do Éden, explicando, no princípio a terra era informe e vazia, e meu espírito pairava sobre a face dos abismos. Então disse o Pai, haja luz e houve luz. Irmãos, eu estou todo arrepiado. Eu estou todo arrepiado. Por isso que eu quero incentivar você, tenha uma vida devocional, tenha uma vida de oração. Se você agora, eu não sei o que você vai fazer, o problema é que a gente não vai dormir, o problema é que muitos vão sair daqui e vão continuar nas redes sociais vendo o que não deve, ou vai ver um filme, ou vai fazer o que. Mas se você sair daqui agora e dobrar os seus joelhos, Daniel, eu quero chamar o Daniel para orar, adorar aqui comigo aqui. Se você agora começar a processar isso, que você tem um pai, que você tem um pai que te ama. Por isso, meu irmão, domingo não é uma data que a Bíblia estabeleceu, mas a gente olhando, foi domingo que Jesus ressuscitou. Domingo, só a última programação da noite. Invista em ir para a igreja. Invista. Qual a última marca que você recebeu quando você dormir? Seu cérebro vai processar. Né? É na igreja, meu amigo, que a gente precisa. Por isso que eu digo, a igreja não parou. A igreja está se reunindo nos lares. E na igreja, você pode perceber lá em Coríntios 12, Deus derrama dons de curar. Quando ele fala dons de curar, Deus quer usar pessoas para te curar nesta noite. Aleluia. Deus quer usar pessoas para te curar nesta noite. Aceite essa palavra. Meu irmão, nós precisamos levantar como igreja agora. Cada soldado é importantíssimo. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais tudo ele fará. Não pense que foi a elas que falou isso, não. Nós estamos aqui orando, lavando nossa roupa suja, eu e Daniel, eu e Esther, eu com Michele, cada vez mais buscando em Deus a cura, a libertação, orando uns pelos outros. Ali o Senhor estabelece bênção. Aceite Jesus como seu Salvador hoje. Você vai ver que você vai conseguir perdoar. Você nunca mais vai faltar ceia. Você nunca mais vai deixar, sabe, de se sentir em segurança. Amém? Entregue-se ao Senhor em nome de Jesus. Entregue ao Senhor. Pai, eu oro para que cada um seja ricamente abençoado com todas as sortes, bênçãos espirituais do Senhor. Em nome de Jesus. O Espírito Santo entra nesse lar agora, que vai continuar esse culto. Eu creio que vai continuar um culto agora. E o Espírito Santo está contigo para te curar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.